Você já parou para pensar em quem realmente manda no universo de Star Citizen? Não são só os pilotos, muito menos os piratas, mas sim as grandes corporações. Elas construíram as naves, moldaram impérios e definiram o destino da humanidade entre as estrelas, cada uma com a sua própria filosofia, sua história e também seus segredos. No vídeo de hoje a gente vai conhecer as corporações mais poderosas do universo de Star Citizen, em ordem cronológica, para entender como cada uma ajudou a criar o futuro que a gente vive no jogo. Então aperte o cinto, ative o Quantum Drive, porque essa viagem vai atravessar séculos de ambição, guerra e tecnologia. Tudo começou aqui, antes de impérios, antes das guerras, antes das naves que hoje cruzam os sistemas. Existia apenas a Terra e a ambição humana. Em 2075, um homem chamado Chris Roberts fundou a Roberts Space Industries, ou simplesmente RSI, uma empresa que começou pequena, mas que mudaria o destino da humanidade para sempre. Foi a RSI que criou o motor quântico, o famoso Quantum Drive, um invento tão revolucionário que transformou o impossível em cotidiano. De repente, viajar entre os planetas deixou de ser ficção, o espaço deixou de ser sonho e virou horizonte. Esse foi o marco zero da era espacial moderna. E a partir daí, colônias começaram a surgir em Marte, estações orbitais se multiplicaram e a humanidade deu seu primeiro passo rumo às estrelas. Durante os séculos seguintes, a RSI se tornou sinônimo de progresso, confiança e pioneirismo. Foi a empresa que construiu as primeiras colônias lunares. Foi ela também que enviou as primeiras naves tripuladas para fora do sistema solar e que projetou a infraestrutura que permitiu a expansão da United Empire of Earth no futuro. Mas nem tudo foi glória. Com o passar do tempo, o poder da RSI chamou a atenção de governantes da época, e durante a Era Messer, a corporação foi usada como ferramenta política e militar. Suas fábricas começaram a produzir em massa para o exército imperial, e sua imagem de símbolo da humanidade se tornou uma lembrança distante. Quando o Império caiu, a RSI também sofreu. Ela perdeu contratos, influência e credibilidade. Muitos acreditavam que ela estava condenada a desaparecer, mas o que define um pioneiro é a capacidade de se reinventar, e foi exatamente isso que ela fez. Já no século 30, a RSI ressurge com novos projetos e uma nova filosofia: unir o legado do passado à visão do futuro. Suas naves mais recentes são a prova disso. A Constellation combina resistência, autonomia e tradição. A Aurora, uma das naves mais populares do universo, representa o ponto de partida para milhares de pilotos. E a Scorpius, com seu design modular, mostra que a RSI ainda sabe inovar em combate. Mais do que uma fabricante, a RSI é o símbolo da esperança. Ela representa o espírito humano de explorar, criar e recomeçar. Quando um piloto ativa o Quantum Drive, está repetindo o sonho que começou com ela, séculos atrás. Robert Space Industries não é apenas uma marca, é a chama que acendeu o universo de Star Citizen. E mesmo com todos os erros, guerras e reviravoltas, ela continua sendo o marco zero da civilização entre as estrelas. Durante os séculos mais sombrios da história humana, poucas corporações tiveram uma trajetória tão controversa quanto a Aegis Dynamics. Fundada no início da Era da Expansão, em 2541, quando a humanidade ainda lutava para consolidar seu domínio entre as estrelas, a Aegis nasceu com um propósito militar. Criada a partir da fusão de pequenas empresas de engenharia naval e armamentos, ela rapidamente se tornou o braço direito tecnológico do governo da UEE, a United Empire of Earth, e por consequência, um símbolo do poder imperial. Sob o comando do lendário engenheiro Hélio Duran, a Aegis projetou algumas das naves mais icônicas da história, como a Retaliator, a Sabre e a Eclipse. Essas máquinas não eram apenas naves, eram instrumentos de supremacia. Projetadas para a guerra, elas moldaram o equilíbrio do poder em diversos sistemas estelares. Durante o regime Messer, uma ditadura que dominou a UEE por mais de 2 séculos, a Aegis foi a fornecedora principal de armamento e transporte militar, um pilar essencial para manter o controle e a expansão do Império. No entanto, essa ligação com o autoritarismo cobraria seu preço. Quando o regime Messer caiu, a população responsabilizou a Aegis por décadas de opressão e destruição. Protestos e boicotes explodiram em dezenas de planetas, suas fábricas foram saqueadas e o logotipo da empresa passou a ser visto como um emblema de tirania. A UEE, tentando reconstruir sua imagem pública, suspendeu contratos e cortou laços oficiais. A Aegis parecia condenada à falência, um gigante caído, preso ao peso do seu próprio passado. Mas das cinzas nasceu a reinvenção. Sob nova liderança, a Aegis decidiu transformar sua reputação, voltando-se ao mercado civil e reformulando suas antigas naves de guerra em modelos de uso geral.
A Retaliator, outrora símbolo do bombardeiro orbital, foi adaptado como um cargueiro modular. A Sabre, que era um caça-furtivo de elite, tornou-se uma nave popular entre pilotos de segurança privada. Essa mudança de propósito, aliada a uma campanha de rebranding cuidadosa, começou a restaurar lentamente a confiança do público. Hoje, a Aegis é sinônimo de engenharia robusta e confiável. Suas naves são amadas por mercenários, exploradores e transportadores que valorizam durabilidade e poder. A marca ainda carrega um ar de mistério, uma sombra do passado militar, mas essa ambiguidade faz parte do seu charme. Nos bastidores, há quem diga que a Aegis nunca abandonou totalmente seus contratos com a UEE. Rumores apontam para projetos de naves furtivas e até drones autônomos ainda em desenvolvimento nas instalações ocultas. Verdade ou não, o fato é que a Aegis Dynamics permanece uma das corporações mais influentes da galáxia, um exemplo de como o poder pode ser reconstruído, mesmo quando nascido da guerra. A Aegis é um lembrete de que redenção não apaga o passado, mas pode transformá-lo em legado. Se a Aegis representa o passado militar sombrio da humanidade, a Envil Aerospace simboliza o renascimento da defesa e a crença de que poder e responsabilidade podem caminhar lado a lado. Fundada em 2772, poucos anos após a queda do regime Messer, a Envil nasceu em um momento de reconstrução. A UEE tentava se reerguer e o povo buscava novos heróis, e não tiranos. Foi nesse cenário que surgiu um engenheiro visionário, o J. Harris Arnold, um idealista que acreditava que o espaço precisava ser de naves construídas não para dominar, mas sim para proteger. Arnold fundou a Envil com uma filosofia simples: projetar naves que colocassem a vida do piloto em primeiro lugar. Nada de economizar em blindagens, escudos ou redundância de sistemas. As criações da Envil seriam sólidas, confiáveis e letais apenas quando necessário. Essa mentalidade se refletiu em sua primeira grande obra, a Hornet F-7C, uma nave de combate versátil que tornaria um dos maiores sucessos da história militar da UEE. Com a Hornet, a Envil conquistou respeito imediato. Logo vieram outros modelos lendários, como a Karak, símbolo da exploração de longo alcance, a Terrapin, uma fortaleza de reconhecimento, e a Valkyrie, nave de transporte militar pesado. E também a Colossal Crucible, um hangar voador projetado para reparos no meio da batalha. Cada uma delas carrega o DNA da Envil: engenharia funcional, estética militar e confiabilidade acima de tudo. Mas o que realmente fez a Envil prosperar foi a sua postura transparente e quase patriótica. Diferente da Aegis, a empresa manteve uma relação ética com o governo da UEE, trabalhando em estreita colaboração com a Marinha, mas sem se submeter completamente a ela. Essa independência permitiu que a Envil expandisse para o mercado civil, lançando versões de suas naves para exploradores, mineradores e mercenários que buscavam robustez sem abrir mão da versatilidade. O público abraçou a marca. Hoje, a Envil é sinônimo de confiança, e seus modelos são presença certa em qualquer hangar. Pilotos descrevem suas naves como casca de aço com alma, e não é difícil entender por quê. Há algo quase emocional na forma como a Envil combina brutalidade e beleza. Ainda assim, a empresa não é isenta de polêmicas. Há rumores de que a Envil mantém protótipos secretos, testando tecnologia de armamento experimental nos confins do espaço profundo. Alguns acreditam que a empresa prepara uma nova geração de naves capazes de rivalizar até mesmo com as forças da própria UEE. Mas se algo é certo, é que a Envil Aerospace representa o espírito humano em sua melhor forma: resiliente, engenhoso e determinado. Suas naves não são apenas máquinas de guerra, são escudos que protegem o que resta de esperança. E enquanto houver ameaças no horizonte, a Envil continuará forjando heróis, um hangar de cada vez. Se muitas corporações nasceram da guerra, a Origin Jump Works nasceu de um sonho. Enquanto empresas como a Aegis e a Envil competiam por contratos militares, a Origin surgiu com uma proposta ousada: transformar o ato de viajar pelo espaço em uma experiência de elegância e prazer. Fundada no final do século XXVIII na Terra, a Origin começou como uma fabricante de componentes de propulsão e sistemas de salto quântico, mas sua visão mudou rapidamente. Sob a liderança carismática de Jennifer Friskers, a empresa percebeu que o futuro da exploração não seria apenas chegar primeiro, mas chegar com estilo. Foi assim que nasceu a filosofia que definiria a marca: forma e função em harmonia. A Origin não queria apenas vender naves, queria vender status, conforto e beleza. E assim, a empresa revolucionou o mercado espacial. Suas naves se tornaram obras de arte voadoras: curvas suaves, interiores luxuosos, iluminação ambiente cuidadosamente projetada e materiais nobres em cada detalhe.
O primeiro grande sucesso foi a 300 Series, uma linha de naves esportivas e elegantes que mostravam ao universo que desempenho e sofisticação podiam coexistir. Depois veio a icônica 600i, o símbolo definitivo do luxo interestelar. Ela é uma verdadeira mansão flutuante. E também não podemos esquecer da 890 Jump, o ápice da engenharia e de design da Origin, uma nave tão grandiosa que muitos a chamam de cruzeiro estelar particular. Mas por trás de todo o brilho havia estratégia. A Origin sabia que o mercado estava saturado de fabricantes militares e industriais, então ela decidiu mirar nos executivos, diplomatas e magnatas que queriam mais do que utilidade, queriam distinção. Essa escolha não apenas consolidou a marca como sinônimo de luxo, como também abriu portas para as novas parcerias com governos e corporações que buscavam impressionar seus aliados com naves de prestígio. Entretanto, o foco no luxo também trouxe críticas. Muitos acusam a Origin de priorizar estética em lugar da praticidade. Pilotos de combate zombam da marca, dizendo que as naves da Origin são belas demais para a guerra e também são frágeis demais para o trabalho. Mas os fãs da empresa não ligam. Para eles, pilotar uma Origin é uma experiência emocional. É sobre sentir o espaço, não apenas atravessá-los. Hoje, a Origin representa o lado poético da exploração espacial. Suas naves cruzam sistemas com suavidade e presença, levando consigo o símbolo de uma civilização que aprendeu que a tecnologia também pode ser arte. Se a Envy é o escudo da humanidade, a Origin é o seu reflexo mais elegante. E quando o motor quântico se ativa e a luz das estrelas reflete na fuselagem prateada de uma 890 Jump, fica claro que a Origin sempre quis provar. Viajar pelo universo não precisa ser uma necessidade, pode ser um prazer. No vasto universo de Star Citizen, poucas corporações representam tão bem a união entre culturas quanto a MISC, a Musashi Industrial e Starflight Concern. Enquanto outras empresas nasceram da guerra, do luxo ou da política, a MISC nasceu da cooperação. Ela é o resultado direto de algo raro, a parceria entre humanos e a espécie alienígena Xi'an. Fundada em 2805, a MISC surgiu em um momento de transição. A humanidade, cansada de séculos de conflitos e regimes autoritários, buscava estabilidade e novos horizontes comerciais. Foi nesse contexto que o magnata Musashi Hanzo, um visionário japonês da Terra, decidiu criar uma corporação diferente, uma que unisse eficiência humana e tecnologia alienígena. A empresa começou focada em engenharia pesada e transporte industrial. Seus primeiros produtos foram plataformas de mineração, naves cargueiras e motores de propulsão de longa distância. Mas o verdadeiro salto veio quando a MISC firmou um acordo histórico com o Império Xi'an, permitindo o uso de tecnologias avançadas de propulsão e estrutura modular. Esse acordo mudaria o rumo da corporação e da história do comércio interestelar. O resultado dessa colaboração foi uma nova geração de naves extremamente eficientes, seguras e versáteis. Entre elas, a lendária Freelancer, uma das naves mais populares de toda a galáxia. Equilibrada, confiável e adaptável, ela se tornou o símbolo do comerciante independente, do piloto que vive de transportar cargas entre mundos e sobreviver às fronteiras mais perigosas. Depois vieram os gigantes Starfarer e Hull Series, verdadeiros monstros de transporte de combustível e carga. Essas naves redefiniram a logística espacial, permitindo que corporações e frotas inteiras se mantivessem operando em regiões distintas. A modularidade, uma marca registrada da MISC, permite que suas naves sejam personalizadas para diferentes propósitos, seja ele o comércio, mineração, reabastecimento, transporte ou até mesmo defesa. Mas o que realmente diferencia a MISC é a sua filosofia de integração cultural. A empresa acredita que o futuro da humanidade não está em dominar outras raças, mas em aprender com elas. Por isso, muitas das suas fábricas empregam equipes mistas de humanos e Xi'ans, com design que reflete essa fusão estética, linhas elegantes, sistemas silenciosos e uma fluidez que parece quase orgânica. Apesar disso, há quem veja a MISC com desconfiança. Alguns políticos acusam a empresa de vender segredos humanos aos alienígenas. Outros a chamam de utopia corporativa ingênua, mas o sucesso fala por si só. A MISC é uma das fabricantes mais lucrativas e respeitadas do universo conhecido. Hoje, ela é sinônimo de confiança, confiabilidade e inovação multicultural. Suas naves cruzam sistemas com elegância funcional, transportando o futuro de um império que aprendeu, aos poucos, que cooperação é mais poderosa que conquista. A MISC não constrói apenas naves, ela constrói pontes entre mundos. Se a Aegis Dynamics nasceu das cinzas da guerra, a Crusader Industries nasceu dos céus, literalmente. Enquanto muitas corporações ergueram impérios em planetas áridos ou estações industriais, a Crusader escolheu algo inédito: flutuar sobre um gigante gasoso. E aqui vale um adendo meu. Horizon, a cidade do planeta Crusader, é uma das mais bonitas do Star Citizen.
Seus jardins flutuantes e toda a paisagem do planeta me conquistaram rapidinho. Mas enfim, voltando para a lore. Fundada no século 28, a Crusader Industries surgiu com um ideal diferente: provar que a tecnologia e a humanidade podiam coexistir em harmonia. Seu quartel-general fica no planeta Crusader, um mundo gasoso no sistema de Stanton, onde cidades e fábricas flutuam suspensas por imensas plataformas atmosféricas. Um cenário tão belo quanto improvável, sustentado por engenharia avançada e uma filosofia de esperança. Nos primeiros anos, a Crusader se especializou na produção de naves de transporte de alta capacidade, para uso civil e humanitário. Sua visão era clara: criar soluções eficientes, seguras e acessíveis para conectar colônias e facilitar o comércio entre sistemas. Mas o que a tornou realmente única foi o tom quase filantrópico de sua liderança. Sob o comando de August Dunlow, um ex-executivo da United Empire of Earth, a corporação se destacou por suas práticas éticas e pela defesa aberta dos direitos civis, algo raro no universo corporativo do Star Citizen. Enquanto outras empresas viam lucro em conflito, a Crusader viu o propósito na cooperação. Dunlow acreditava que o espaço deveria ser acessível a todos e que a indústria poderia ser uma força para o bem. Foi com essa filosofia que nasceram suas naves mais emblemáticas: a Mercury Star Runner, símbolo da liberdade de informação e da resistência contra a censura, a C-2 Hercules, uma verdadeira fortaleza voadora, e a Genesis Starliner, que prometeu revolucionar o transporte interplanetário de passageiros, trazendo conforto e luxo para as estrelas. Mas o sucesso da Crusader não veio sem desafios. A empresa precisou lidar com espionagem industrial, sabotagens e acusações de favorecimento a grupos dissidentes. Seu discurso idealista também a colocou em choque com megacorporações mais tradicionais, como a Aegis e a Misk, que viam a postura ética da Crusader como uma ameaça à ordem do mercado. Mesmo assim, a empresa manteve seu caminho, equilibrando idealismo e pragmatismo. Hoje, a Crusader é vista como uma das marcas mais respeitadas da galáxia. Suas naves têm design elegante, aerodinâmico e luminoso, refletindo a transparência e a esperança que a empresa tenta representar. A própria cidade flutuante de Horizon, com suas plataformas cobertas por jardins e arquitetura celestial, se tornou um símbolo da utopia tecnológica que Dunlow sonhava. A Crusader não é apenas uma corporação, é um lembrete de que o espaço pode ser mais do que exploração e poder, pode ser inspiração. Enquanto outras empresas constroem fortalezas, a Crusader constrói pontes. Se a Origin representa o luxo e a elegância, e a Envil representa a ordem e a disciplina, então a Drake Interplanetary é o grito da rebeldia. Uma corporação que nasceu longe dos grandes conselhos corporativos e das cidades da UE. A Drake é o reflexo cru da galáxia real, onde as pessoas vivem nas margens, lutam por sobrevivência e fazem o que for preciso para seguir em frente. Fundada em 2845, a Drake surgiu em um pequeno estaleiro em Bremen, um sistema conhecido por sua população trabalhadora e independente. Seu fundador, Jan Dredd, era um engenheiro e ex-funcionário de grandes corporações que se cansou de ver a desigualdade e o elitismo do setor aeroespacial. Ele acreditava que todo cidadão, não apenas os ricos ou militares, deveria ter acesso a uma nave funcional, acessível e que fosse capaz de enfrentar os perigos do espaço. Foi com essa filosofia que a Drake lançou sua primeira grande criação, a Cutlass Black, uma nave modular, fácil de manter e de modificar, pensada para quem precisa de versatilidade, fossem eles transportadores, caçadores de recompensas, mineradores e até mesmo os piratas. A ironia é que o sucesso da Drake veio justamente disso. Suas naves eram tão acessíveis e poderosas que se tornaram as favoritas entre os contrabandistas e grupos fora da lei. Com o tempo, o nome Drake virou sinônimo de liberdade e até mesmo de perigo. Outros modelos lendários vieram, como a Caterpillar, um cargueiro colossal e modular que pode se transformar em base móvel, a Buccaneer, um caça leve e ágil feito para combates intensos, e a Corsair, uma nave de exploração armada até os dentes, perfeita para quem acredita que o universo pertence a quem tem coragem de tomá-lo. Apesar da fama de marca dos foras da lei, a Drake sempre defendeu sua neutralidade. Oficialmente, ela fabrica naves para qualquer um que tenha dinheiro para pagar, sejam eles mineradores honestos, corporações privadas ou grupos de fronteiras que vivem sem o apoio da UE. Essa postura gerou inúmeros embates políticos, investigações e até mesmo boicotes, mas também consolidou a marca como símbolo da autonomia individual. Drake não promete conforto e também não oferece luxo, mas entrega poder e liberdade nas mãos de quem está disposto a usá-las. Suas naves têm aparência industrial, têm soldas expostas, cabos aparentes e um charme brutalista que reflete o espírito da empresa, o de que o universo não pertence aos mais ricos, e sim aos mais ousados. Hoje, a Drake é mais que uma fabricante de naves, ela é um movimento cultural.
É a bandeira dos independentes, dos esquecidos e dos rebeldes que cruzam o espaço sem pedir permissão. Drake é o lembrete de que a liberdade sempre tem um preço, e quem pilota uma nave Drake está disposto a pagá-lo. Então galera, essas são as 7 principais corporações do universo Star Citizen. Ainda temos a Alpoa e a Esperia, mas essas duas são essencialmente corporações alienígenas, então esse vídeo vai ficar mais focado nas corporações humanas mesmo. Cada uma dessas corporações representa um pedaço da história no espaço e no universo de Star Citizen, da visão pioneira da RSI à ousadia rebelde da Drake. O universo é moldado por quem constrói suas naves, não só por quem as pilota. E me diz aí, qual dessas corporações você mais confia? E qual delas representa o seu estilo de jogo? Conta aí nos comentários. E se quiser mais vídeos sobre a lore de Star Citizen, já deixa o like e se inscreve no canal. E também comenta abaixo, que outra parte da lore você gostaria que fosse contada aqui nos vídeos. Por hoje é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.